do desejo. Estão vivendo exato. de ser aquilo que eles realmente querem. Isso é bem interessante. Exato. Isso que vocês puxaram me lembrou de uma coisa. Alguns aqui, provavelmente a maior parte de vocês aqui, jovens, não vão lembrar, não vão conhecer, mas eu terminei de ler a biografia do Ney Matogrosso. Quem conhece o Ney Matogrosso, assim, cara, é inacreditável. Ele deixava claro que o que ele era no palco, ele era no dia a dia. Então, se ele tinha que tirar a roupa, ele tiraria. Se ele tinha que se mostrar de determinada forma, ele se mostraria. É uma relação que ele faz pessoal, e assim como eu nunca vi antes, de um artista se colocando no palco como ele é. Ele falava que ele colocava o personagem fora do palco. É incrível como algumas pessoas têm esse discernimento, essa maneira de lidar com o id, o ego, o superego de formas variadas, né? Soltar e liberar o id num momento de total exposição, né? Assim, o cara estava lá na frente de, sei lá, 100 mil pessoas e dizendo, eu sou isso aqui, eu sou exatamente esse cara que vocês estão vendo. De tanga, sem tanga, não permitia que colocasse nenhuma etiqueta nele. Eu não sou gay, eu sou o que eu sou, não me chame disso, não me chame de aquilo, eu sou o Ney. Aí, essa relação é muito importante com a arte, por causa do contexto da sublimação, de como a gente vai desenvolvendo, mas o que a Valéria trouxe tinha muito disso, de como a arte faz parte de a gente conseguir se desconstruir e se reconstruir em um determinado espaço, né? Encontrar o nosso lugar. Sim. Só mais uma observação, que me lembrou, quando você falou do Ney, eu lembrei da Marília Pêra. E a Marília Pêra, ela disse, numa entrevista, que ela não fazia laboratório, né? Que é aquela coisa que o ator faz antes para se preparar para o personagem. Porque todos os personagens estavam dentro dela. Tudo que ela precisava para os personagens, ela tinha. Então, era desnecessário fazer. Então, não importava se ela fazia uma barraqueira, uma milionária, uma mulher fina, tudo estava dentro dela. E ela não precisava fazer laboratório por isso. Bem interessante essa fala dela também. Que legal, é muito representativo isso, né? É muito interessante a gente observar essa atuação, né? O quanto a pessoa ali, ela se solta, ela traz os conteúdos, e a gente fica lá, nossa, que atuação! E, na verdade, isso pode representar muito da vida da pessoa. Como o Sandro trouxe, o Ney, né? Ele era no palco exatamente aquilo que ele era na vida. E ele se colocava dessa forma. Ele se portava ali de uma maneira que não via-se um personagem, via-se a pessoa. E ele muitas vezes traduzia isso na forma como ele se apresentava, na música dele, na expressão que ele trazia. Isso que é legal a gente ver. Por isso que até o nosso tema na live foi sublimação, né? Que acontece muito esse processo. Mas nós temos pessoas como Marília Pêra, pessoas como Ney Matogrosso, que praticamente eles estão sendo o que eles escolhem ser. Né? Isso que é legal da gente ver da atuação do pessoal. E, pessoal, já são 7h35, já foram aqueles 5 minutos iniciais, assim, que a gente dá para o pessoal entrar. Mais uma vez, eu dou aqui as boas-vindas a vocês, uma ótima noite para todos. Também daqui dou as boas-vindas para quem ainda não nos conhecia, quem não tinha participado do Luz, Câmera e Psicanálise, e que está vindo aqui pela primeira vez, especialmente da T19, sejam muito acolhidos aqui por nós. Temos pessoas aqui impressionantes, e fazer esse network é muito legal. Temos Pedro, André que está aqui, temos uma galera que já acompanha a gente aqui, e é muito legal ter esse momento de troca. Tá? Então eu passo a palavra para o Sandro está conduzindo aqui esse momento com vocês. Pessoal, apreciem mesmo, porque o Sandro é fantástico nessa parte. Quem o acompanha aí nas redes sociais sabe que o cara manja mesmo, e ele traz assim de uma forma brilhante esses conteúdos. Então, que curtamos esse momento de cinema de hoje. Tá joia? Sandro, por favor. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. O Fabrício também está acompanhando aí, o pessoal da IPC. Você sabe que eu faço isso com o maior carinho. Esse bate-papo é extremamente importante para mim, porque a gente acaba vendo outras visões do filme que a gente não tinha antes, né? Então, para quem está chegando agora, da T19, bem-vindo novamente. Como é que a gente costuma fazer o Luz, Câmera e Psicanálise? Eu faço uma apresentação de uma visão minha, totalmente minha, do filme. Falo um pouquinho sobre alguns elementos que possam estar dentro do processo psicanalítico. Deixo bastante aberto em termos do que a gente vai discutir, porque a gente tem pessoas
do módulo, que estão aqui do módulo 1 até o módulo 12, então não dá para a gente ir muito a fundo nas coisas, mas podem trazer o que vocês quiserem, tá? A ideia é que a gente não se aprofunde 100% nas coisas e crie um grande do bate-papo, de uma troca, tá? Então, eu falo, eu sempre passo do meu limite, mas eu vou tentar manter no meu limite hoje em termos de tempo, tá? Para que a nossa troca possa ser um pouco mais ampla, ter um pouquinho mais de tempo. E esse filme é um pouquinho mais especial nesse aspecto, porque eu não sei quantos psicólogos estão aí, psiquiatras. Eu acho que o debate pode render um pouco mais caso vocês também participem nesse processo todo, tá? Porque como a gente vai falar de anorexia, como a gente vai falar de transtornos alimentares, a opinião do psicólogo é extremamente importante, a visão da psicologia é extremamente importante, porque não é porque estamos numa formação de psicanálise que nós não trabalhemos um campo psi mais amplo no sentido de trocas, tá? Então, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, a gente trabalha muito junto. Eu tenho uma analisando anoréxica, é um trabalho bastante difícil, bastante dedicado, bastante, em termos de acolhimento, muito importante, com uma sistemática muito multidisciplinar. Então, a gente está falando de um psicanalista, um psiquiatra, um nutricionista, e se a gente não aprender a trabalhar junto com esses grupos todos, em uníssono, assim, com o mesmo objetivo, quem sai prejudicado com isso é o nosso analisando, é o paciente do psiquiatra, é o paciente do psicólogo, tá? Então, tudo isso para dizer que, na hora que a gente abrir para as trocas, falem, participem, tragam todas as ideias, não se preocupem com o certo, o errado, falei bobeira, não falei bobeira, tragam, tá? Simplesmente participem desse processo junto com a gente, que a gente acha, assim, fundamental essa troca, tá? Vou colocar a minha tela aqui para começar a apresentação. Acho que já deve estar todo mundo vendo, certo? Nós estamos na 11ª edição do Luz, Câmara e Psicanálise. O filme é O Mínimo para Viver, é um filme da Netflix. É um filme que, no começo, quando ele foi divulgado, os primeiros trailers, muita gente ele já começou a criar um certo rebuliço. Porque falar do assunto nunca é tão simples. Falar da anorexia nunca é tão simples. Falar de transtornos alimentares nunca é tão simples. Por quê? Porque pode levar as pessoas que estão assistindo ao filme a vários tipos de interpretação. Mas depois que o filme foi lançado, foi falado em uníssono, assim, que, na verdade, o filme passava uma versão bastante realista da situação, com as suas ressalvas, alguns psicólogos falam algumas coisas a respeito, mas, assim, de uma forma geral, ele foi bastante... as críticas foram bastante positivas em relação a ele, porque é um filme de ficção, mas é um filme que tenta colocar-se dentro de uma realidade o mais próximo possível. Tanto que a atriz, a Lily Collins, que na verdade, assim, um easter egg, né? Ela é filha do Phil Collins, uma das filhas do Phil Collins, o baterista do Gênesis, o vocalista, ganhou o Oscar pela trilha sonora do Rei Leão e tudo mais, do Rei Leão, no Tarzan. E o filme, assim, ele foi elaborado e pensado pela Lily Collins, junto com mais um monte de gente, para passar uma mensagem a respeito de uma potencial epidemia que a gente vive em alguns momentos. Nos Estados Unidos é muito mais complexo do que aparenta esse processo de medicação, esse processo de transtornos. Então, vamos falar um pouquinho disso na apresentação, tá? Antes de tudo, é importante a gente dizer algumas coisas, que, na verdade, assim, a gente estava falando disso no começo, o Marcos até trouxe um pouquinho disso. O estudo da psicanálise, ele leva a nós todos a lidarmos com as nossas emoções. Então, não é difícil que quando vocês estejam se aproximando de determinados conteúdos, algumas coisas podem mexer em vocês. Por quê? Porque, apesar de conscientemente você estar lendo, o seu inconsciente está observando situações que possam ter acontecido no seu passado e que você não tenha tido um contato muito grande com ele nos últimos anos, assim, em termos de conteúdo. Então, sentir-se mexido, sentir-se tocado, sentir-se incomodado até durante o estudo da psicanálise é bastante normal, mas precisa de atenção, tá?
São algumas demandas pessoais que potencialmente estavam inconscientes, elas podem emergir dentro das sensações que vocês tenham. E a estrutura de um filme, ela nos faz construir algumas situações de relações e fantasias. Então é muito comum a gente olhar para os personagens e falar, me identifico com esse, me identifico com aquele está mais próximo. A gente ouve muitas coisas do tipo, aquela personagem sou eu, aquele sou eu, aquele se comporta da mesma maneira que eu. E assim, para a psicanálise, não importa se aquilo é verdade ou não dentro do set analítico. Mesmo que for uma fantasia, são informações que nós podemos tirar dentro do discurso do analisando para o acompanhamento. Mas assim, os filmes hoje em dia, eles têm tratado a saúde mental com um respeito bem maior do que antes. Então, em muitos momentos, nós podemos nos identificar com alguns conteúdos apresentados ali, tá? Os relatos de outras pessoas fazem com que nos coloquemos nesse lugar. Então, conforme o discurso vai avançando, nós podemos dizer, caramba, talvez eu esteja nesse lugar. Será que eu estou nesse lugar? E apesar de ser uma obra de ficção, o filme, O Mínimo para Viver, ele é uma obra bastante séria em seu conteúdo. Então, como eu disse, houve um trabalho muito extenso de desenvolvimento de roteiro, de entrevistas, de muitos profissionais de saúde acompanhando, para que a mensagem pudesse ser passada da melhor maneira, tá? Caso sinta algo além do controle, procure suporte. A gente fala sobre isso o tempo todo. Quando a gente começa a estudar psicanálise, a gente sente outras coisas. A gente começa a sentir as coisas de uma maneira um pouco diferente. Então, dependendo de como for, já faça a sua análise, organize-se para isso. A gente continua nesse discurso sempre, porque a gente realmente acredita que o processo analítico ele precisa ser desenvolvido, ainda mais quando a gente está estudando sobre ele. Então, caso vocês sintam alguma coisa, a gente já teve casos aqui na EPC de alunos que começaram a se sentir de determinada maneira e tudo mais, e o que a gente indica é, comecem a análise pessoal de vocês o mais rápido possível, assim que possível, tá? Dentro de tudo isso, é importante dizer também que a apresentação é uma visão minha, tá? Eu montei essa apresentação, eu estruturei, o suporte todo da EPC existe, mas essa visão apresentada hoje, ela é uma visão minha, particular, do psicanalista. Por quê? Porque, na verdade, assim, apesar da gente desenvolver a troca, apesar da gente desenvolver todos os elementos que constituem um processo psicanalítico, a gente acaba tendo a nossa própria visão das coisas. E como aquele set analítico ele é construído para o analisando e para o analista, nós precisamos o tempo todo construir e exercitar até esse processo de desenvolvimento de uma opinião, de uma organização a respeito de algo, tá? Então, essa visão do filme é minha, lembrando que, ao final, eu gostaria muito que a gente trocasse o máximo possível de informações, tá bom? Começando, qual é a sinopse do filme? É uma jovem, a Ellie, ela está lidando com um problema que afeta muitos outros no mundo, a anorexia. Sem perspectivas de se livrar da doença e ter uma vida feliz e saudável, a moça passa os dias sem esperança. Porém, quando ela encontra um médico não convencional, que a desafia a enfrentar a sua condição e abraçar a vida, tudo pode mudar. Então, assim, é uma sinopse generalista do filme, a gente sabe que ele tem muito mais camadas, mas o fio condutor por onde ele passa é este. E é importante a gente sempre falar de protagonistas, é importante pensar naquele fio condutor daquela obra em uma maneira em que existe um protagonista. Esse protagonista, na verdade, é a Ellie, ela é uma jovem de aproximadamente 20 anos, eu realmente não lembro se eles dão uma idade exata, mas ela tem mais ou menos esses 20 anos. Ela é uma estudante de jornalismo, existe uma pequena referência a isso, e além de tudo, ela é uma ilustradora, ela desenha, ela gosta de desenhar o tempo todo. Pelo que o filme nos diz, ela já passava por uma situação de não comer e ela se agravou com a separação dos pais. Tem um C mais aqui, mas depois eu corrijo. Ela já, pelo que o filme diz, ela já estava passando por uns processos antes, etc e tal, e acabou se agravando na época da separação dos pais. A gente percebe que ela tem as relações parentais, os pais são ausentes, e com suas próprias questões não resolvidas,
E isso é importante para a gente lembrar dentro do contexto do filme, porque isso perpassa todo o filme, do começo ao fim, inclusive na relação com uma meia-irmã, com a madrasta, com a nova relação da madrasta, com a forma ausente que o pai se portava. Então, tem muito de relações parentais dentro do contexto do filme. E, além de tudo, ela tem que lidar com uma possível morte envolvendo um post. Ela, como ilustradora, ela colocou um post, um desenho no Tumblr, que eu não sei se vocês lembram, não sei nem se está ativo mais, mas era uma rede social em que você compartilhava desenhos, você compartilhava ilustrações. Então, parece, o filme não deixa bastante claro isso, mas parece que uma jovem se envolveu na morte, se envolveu em caso de morte, e o desenho dela parece ter sido uma referência para isso. Então, muito da culpa dessa morte caiu também nas costas da Ellie, tá? Eu acho que sim, sempre quando a gente for falar do protagonista, se a gente não falar do ambiente social onde esse protagonismo foi desenvolvido, a gente perde muito do debate. Então, quando a gente estiver falando do sujeito, quando a gente estiver falando do indivíduo, é importante a gente olhar todo aquele ecossistema que o cerca. Tá? Então, a gente não está falando apenas dos pais, das relações parentais, mas a gente vai focar aqui porque o filme focou bastante nisso. Mas todo o contexto social exposto nessas relações é importante para o contexto, para a dimensão do que a gente vai avaliar de como aquele indivíduo está em seu sofrimento. Tá? Então, qual é o ambiente social da Ellie? Inicialmente, a gente tem um pai, que na verdade é um pai. Assim, o filme é muito inteligente nesse aspecto. Não tem uma foto do cara, não tem a presença dele em nenhum momento. Ele só é uma presença. Ele só é uma presença na fala. Ele é quase um ser onipresente, vamos dizer. A gente poderia dizer até que ele é inexistente além daquele universo onde ele resvala dentro do real. Então, é importante no filme pensar nesse pai como uma figura ausente, até como ator, até como para expressar mesmo que ele era realmente um pai ausente. Então, todo momento que se fala a respeito disso, a gente não sabe se ele vem, ele vai se atrasar, será que ele vem? E a Ellie mostra assim um contexto muito grande de talvez eu queira falar com meu pai, faz muito tempo que ele não fala comigo. É ausência em sua parentalidade toda, sabe? E eu achei muito significativo que o filme soube lidar com isso dessa maneira, e mostrar que ele realmente era ausente até das presenças dentro da ficção. A gente tem a mãe dela, que ela não participa muito do filme, mas ela tem dois momentos assim, extremamente importantes, que é o reencontro com a Ellie e mais lá para o final. Mostra-se também que ela tem questões não resolvidas, mostra-se que ela chegou num ponto onde ela tentou bastante e de repente desistiu de todo o processo que a Ellie estava passando. No desenvolvimento disso, ela teve mais uma outra relação que se mostrou também bastante cansada de como a Ellie estava naquele momento, de como tudo aquilo era cansativo, não só para a Ellie, mas para todo o ambiente social dela. E a figura da mãe e do pai, elas são importantes dentro do contexto psicanalítico, porque a gente vai falar sempre de Édipo. O Édipo ainda é algo extremamente importante. Quando a gente está em análise, saber como esse sujeito, esse indivíduo, teve suas relações e como ele teve seu corte na relação com o pai e com a mãe. Não vou entrar muito nisso, porque tem o pessoal que está começando agora, eles vão estudar ainda sobre o Édipo, mas basicamente é sobre uma relação triangular de filho e pais, e qual é o momento que uma autoridade é colocada. E isso permeia muito o discurso do Analisando. A gente precisa entender em que momento ela entendeu os pais como figuras de representatividade, porque muitas das sequelas que a gente tem nas neuroses atuais, elas têm a ver com como a gente passou no processo infantil, principalmente na relação com o Édipo. Então, a gente vai olhar para isso de outras formas um pouquinho mais para frente, tá? Não vou entrar muito no assunto agora, mas a relação do pai e da mãe com a personagem é extremamente importante de ser compreendida. A gente tem uma meia-irmã, que vem de um outro relacionamento do pai com uma outra pessoa, que se mostrou assim uma pessoa bastante próxima da Ellie, uma pessoa que eu acho que escolheram a atriz muito por ela ser bastante assim, ela tem bastante pele, ela tem bastante, ela não ela é o contraponto físico da Ellie. Então, criar essa dinâmica, se vocês olharem em alguns momentos, elas são sempre colocadas em pontos diametralmente opostos.
Assim, ela está num canto, a Ellie está no outro, e colocá-la nessa desenvoltura, nessa forma de sofrimento, que ela também coloca-se dentro em algum momento de eu também sofro pela minha irmã estar sofrendo, é bastante importante. E essa dimensão do aspecto em que ela se torna uma grande amiga da Ellie, e assim, uma pessoa que sofre por ela e gostaria que ela estivesse melhor, é o aspecto de a gente conseguir unir as coisas e trazer alguma coisa de seriedade dentro do que está sendo dito na fala. Já que está todo mundo cansado e tudo mais, ela funciona muito como um contraponto desse estou cansado de lidar com isso. Tá? É importante também lembrar que a irmã está numa idade também de decisões e poderia estar se espelhando em algum momento na Ellie, mas isso não é falado no filme em nenhum momento. Mas isso acontece em muitos casos, tá? De irmãos menores espelharem alguns comportamentos dos irmãos mais velhos para realizar algumas coisas em termos de atenção, de busca e de realizações. A gente tem a madrasta, a esposa do pai, a madrasta 1, que na verdade assim, é a representatividade do coletivo geral, de como as pessoas lidam com as coisas. É o básico, tá, se você não quer comer e você está com esse problema, então coma. Então, essas pessoas sempre vão dar soluções rápidas, do tipo, cara, você está com depressão? Não fique depressivo. Cara, você está triste? Só fica alegre. Então, ela representa exatamente a nuance de que podemos resolver o seu problema de maneira simples. Talvez o seu sofrimento não seja um grande sofrimento. E assim, a gente lida com muito isso nas relações parentais. Assim, as pessoas já estão cansadas de lidar com isso e porque elas não se identificam dentro daquele sofrimento, então elas minimizam aquilo. Então, você tem tudo, você tem dinheiro, você tem carro, mas por que você está depressiva? Sai de casa, sai da cama. Então, ela representa muito dessa estrutura meio genérica de como a gente lida com a saúde mental, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Por mais assim que a gente não se identifique com ela, espero que muitas pessoas não se identifiquem, mas se identificarem também tá ok. Tem divã para todo mundo, mas a gente vê isso no set analítico o tempo todo, principalmente eu tenho um foco muito grande em acompanhamento com adolescentes. Então eu tenho que falar, obviamente, com os pais. E assim, a gente vê muito dessa estrutura da madrasta nos pais de adolescentes. E assim, eles se sentem culpados por eles estarem naquele momento. Então eles querem resolver de alguma maneira. Então eles tentam encontrar sempre uma solução. Eles esquecem muitas vezes de ouvir e eles gostam de falar. Por quê? Porque eles têm a voz da experiência. Mas isso gera sofrimento para todo mundo. A gente tem a madrasta 2, que na verdade é um relacionamento da mãe, então já é um relacionamento dependendo da família, se for uma família nuclear, pai, mãe, cachorro, filho e Doriana, já vai sentir isso porque é um relacionamento homoafetivo. Então tem várias questões que as duas, a mãe e a madrasta, se encontram e tem um pequeno repúdio e fala do pai, fala da mãe, e as duas filhas repudiam esse tipo de comportamento. Então são pontos de atenção também dentro desse ambiente social em que ela está inserida. Tá? Então, por que é importante a gente olhar para tudo isso? Porque tudo isso é referência dentro do set analítico. Tudo isso precisa ser compreendido. É claro que, quando você está lidando com adultos, você vai saber de uma coisa ou outra, você vai saber do que é dito, o que não é dito. Com adolescentes é um pouco diferente. Adolescente é aquela coisa, E a adolescência não vai até os 18, como se diz. A gente já foi expandido isso para um pouco mais do que 18 anos, tá? Então a gente vê adolescentes, comportamentos adolescentes em pessoas de 23, 24 anos. Então a gente precisa entender esse acolhimento e essa forma de acolher. Quando é para adolescentes mesmo, ouvir os pais, estar junto com os pais e perceber-se dentro desse ambiente, junto com os filhos, é extremamente importante, tá? E a gente se pergunta no filme, apesar de ter uns rastros, apesar de ter algumas informações, como é que foi a adolescência da Ellie, né? Por que ela passou por esse processo todo? Por que ela está nesse momento, né, se afetando dessa maneira, trabalhando isso dessa maneira? E a gente não tem uma nuance exata disso, mas a gente tem pequenos fragmentos que a gente vai falar nos próximos slides.
Aqui é extremamente importante, aí eu peço ajuda dos meus colegas psicólogos e tudo mais, eu estou trazendo uma visão que eu acho importante para a psicanálise também, que é entender como os nossos colegas psis trabalham, então vamos expandir esse conceito, vamos expandir essa relação de trabalho, porque o analisando, muitas vezes, ele está bem com o processo psicanalítico, mas não é difícil, não é impossível ele vir querendo um processo psicanalítico, mas ele precisa de algo diferente. Ele precisa de uma estrutura de comportamento, ele precisa de uma estrutura para delinear algumas coisas a respeito do sofrer dele, não com uma estrutura inconsciente, mas ele precisa de algo bem mais focado no consciente. Então, trabalhar com os colegas precisa é extremamente importante. A visão da psicologia é extremamente importante caso a caso. Por que eu faço esse adendo? Porque, primeiro, a gente está buscando o melhor atendimento, o melhor acolhimento para aquele analisando. E segundo, existem formas variadas de sofrimento, existem formas muito variadas de se sofrer. Então a gente precisa ter essa estrutura de ter um colega junto. E às vezes a pessoa vem meio inebriada, assim, de a psicanálise vai mudar a minha vida, a psicologia vai mudar a minha vida. E na verdade a gente tem que ter a autocrítica de dizer, depois de algumas sessões, ou depois de um tempo de sessões, que talvez aquela pessoa precise de uma outra coisa. Ela talvez precise de um processo de TCC. Ou do lado do psicólogo, talvez a psicanálise possa fazer bem. Mais do que a gente está desenvolvendo aqui. Isso é super comum, eu tenho meus colegas psis, a gente faz troca o tempo todo, então é bom a gente já esquecer qualquer tipo de diferencial em termos de formação, vamos dizer assim, porque nós estamos ali buscando manusear e organizar o sofrimento do analisando, tá? Então, por que eu trouxe a estrutura do DSM? Porque, primeiro, ele traz uma definição que pode auxiliar bastante dentro do que a gente vai fazer em termos de atendimento. Como vocês sabem, a psicanálise não diagnostica. Nós não diagnosticamos da psicanálise. Entretanto, áreas de conhecimento nos podem ser úteis dentro do que nós podemos fazer na base nossa de saber. Então, assim, não há nada de errado a gente conhecer um pouco do que a psicologia diz a respeito de algumas coisas. E no processo de anorexia, é muito importante a gente olhar para isso. Os transtornos alimentares, eles têm uma divisão assim, muito específica dentro da saúde mental. E, como a gente está lidando com uma situação extremamente complexa, a gente está falando de muita gente, cada vez mais adentrando esses caminhos. Para a gente acolher bem, para que os psicanalistas possam acolher bem, a gente tem que conhecer outras áreas de saberes, tá? Não necessariamente a gente precisa fazer um curso de psicologia, mas conhecer a outra literatura, mesmo que de uma forma superficial, é interessante e é organizada para todos nós. Então, por exemplo, o DSM ele fala da anorexia e da bulimia. Existem outros transtornos alimentares, e os meus colegas aí, por favor, podem me corrigir depois, para a gente terminar a apresentação, podem complementar, tá? Dentro da anorexia, de uma forma bastante simplista, o sujeito ele tem um certo medo, eu coloquei medo, porque não vamos usar a definição 100% de medo, mas existe um certo medo de engordar. Então, ele simplesmente se olha daquela maneira, dentro daquilo, no espelho, por exemplo, e ele cria uma construção dentro da mente dele que ele não quer engordar. Ele simplesmente não vai engordar. Se disseram para ele, você é magro, vai ficar melhor, você tem que ser magro, ele vai colocar isso como uma estrutura obsessiva e vai até o ponto onde ele não possa mais retornar. Existem outros fatores relacionados a isso e a gente vai ver daqui a pouco, tá? A demanda do outro se torna uma invasão. Então, as pessoas que dizem para você, você tem que mudar, você tem que comer, eles veem isso como uma certa invasão. Mas por que você está dizendo que eu devo ou não fazer? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou organizar as coisas, a minha estrutura mental, dentro das minhas próprias demandas. Então, sempre quando um outro vier com uma demanda específica, no afã de querer ajudar, por exemplo, vai ver como uma invasão. Vai ver como algo está sendo passado dentro daquele processo e aquilo eu vou resolver. Tá? A bulimia é um pouco diferente, ela usa uma estrutura de comer na relação com purgar, então não é exatamente o medo de engordar, ela vai comer, mas ela não quer reter essa alimentação.
Então, ela vai continuar se alimentando de algumas maneiras, mas ela vai purgar de alguma maneira, ela vai colocar aquilo para fora de alguma maneira, tá? E assim, a bulimia é diferente dentro do aspecto da anorexia, porque existem relações de prazer com a comida. Então a pessoa sabe, ela coloca na boca, ela desenvolve ela gosta do sabor, ela tem aquela necessidade de colocar alguma coisa na boca. O que ela não vai é levar isso para dentro dela. Então, de alguma maneira, aquilo não vai ficar nela. O atendimento de transtornos alimentares, a gente tem sempre que levar em consideração que ele é um atendimento longo, ele trabalha com bastante recaídas, o filme mostra isso muito bem, precisa de muitas reorganizações, não só daquele sujeito naquele momento, mas de como pode ser feito cognitivamente, dentro do que a gente está falando agora da psicologia, de que aquela reorganização mental do analisando tem a ver com as mudanças que ele quer fazer para ela mesma, mas também para o que aconteceu com ele no passado. Então, muita paciência, muita organização, muito acolhimento, tá? Como eu disse antes, as técnicas das teorias cognitivo-comportamentais são ricas em processo de acolhimento. Então, não tem problema nenhum nós trabalharmos com outros profissionais psis, tá? Isso aqui é bem simples, bem genérico, bem para dar uma geral sobre transtornos alimentares focados na anorexia e na bulimia, porque o filme fala bastante sobre isso. Aquela casa é basicamente uma casa para tratar esses tipos de transtornos. A gente vê uma série de indivíduos lá com as suas particularidades e que estão passando por níveis de sofrimento individuais, tá? Como é que é esse processo dentro da psicanálise? A gente falou da psicologia, porque eu realmente acho importante. A anorexia, a bulimia e outros transtornos alimentares, na psicanálise, nós interpretamos como sintoma. Então, ela está anoréxica, ela está bulímica, ele está agindo dessa maneira, por quê? A investigação sempre vai partir desse pressuposto. São sintomas. Dentro de uma estrutura neurótica, dentro de uma estrutura perversa, dentro de uma estrutura de psicose, a gente vai tratar tudo isso como se fosse sintomas, tá? Então, dentro do set analítico, entender como foi a infância daquele sujeito, daquele indivíduo. A psicanálise é muito focada nessa estrutura de que os sofrimentos que nós temos agora, eles começaram bem lá atrás. Eles começaram dentro da nossa construção infantil. Então, tudo que está acontecendo hoje, com aquele sujeito, a gente interpreta como sintoma, tá? E assim, é importante a gente olhar, existe pensando em estruturas narcísicas, observar a anorexia é uma distorção da autoimagem. Então, eu não me vejo daquele jeito, então eu vou ser de um outro jeito. Como é que eu realmente me vejo? Sabe? Existe uma distorção dessa autoimagem que a pessoa faz dela em relação ao que o outro pensa dela. Então, quando a gente pensa em redes sociais, por exemplo, aquele outro parece mais feliz do que eu e aquele outro é mais magro. E aquele outro diz que eu tenho que emagrecer também. Então, eu vou me distorcer da minha imagem e vou construir uma outra imagem para que seja adaptada àquele outro, buscando alguma estrutura de reconhecimento. Pode chamar de felicidade, pode chamar de alegria. Então, a gente começa a ter uma não relação conosco. A gente quer construir uma outra autoimagem. A gente não se vê dentro daquele aspecto do que a gente está olhando para lá, dentro do espelho ou dentro do que as outras pessoas nos veem, dentro do círculo que nos traz algum tipo de reconhecimento e algum tipo de respeito e carinho até, tá? Existe uma sensação de prazer pelo emagrecimento, então é uma coisa que vocês vão estudar bastante, se vocês ainda não estudarem, existe prazer no desprazer. Então, essa sensação de estar emagrecendo, de estar afinando, de estar o tempo todo se tornando algo diferente, adaptado a uma realidade do outro, sente-se um prazer nessa fome, sente-se um prazer nisso que está acontecendo, por quê? Porque Freud chegou num ponto da vida dele que ele colocou a estrutura do muito além do princípio do prazer, que na verdade a construção da pulsão de morte veio a partir daí. Então nós temos prazer em nos relacionar com a morte de alguma maneira. Então estar nessa situação
em que a gente está emagrecendo o tempo todo, a gente não se identifica mais ali, tem a ver com a estrutura da pulsão de morte dentro do que a gente fala de Freud e dentro da psicanálise em si. Independente do profissional, o acompanhamento é multidisciplinar, então a gente também tem que falar sobre, além dos profissionais precisam, a gente tem que falar que se a gente for tratar de transtornos alimentares, a gente vai ter que também falar com um profissional de nutrição, um nutricionista, um nutrólogo, não sei, a gente depende da situação, tá? Então, não dá só para a gente tratar da estrutura da mente, não dá para a gente pensar só na saúde mental. É um trabalho que vai ser triangulado, ou até, às vezes, até com outro profissional, um fisioterapeuta, alguma coisa assim, para que tudo isso possa andar junto. Então, é um trabalho multidisciplinar que não abrange só a estrutura da mente, mas tudo isso trabalhando junto, a retroalimentação desses saberes pode auxiliar bastante aquele analisando aquele paciente, tá? E lembrando que na psicanálise também a gente olha para essas situações que não é sobre comer, é sobre a sensação de ausência ou abandono que a fome proporciona. Então, olhar sempre o processo subjetivo dentro daquela fala, olhar para as palavras além das palavras, o que elas estão dizendo, o que elas não estão dizendo, o que elas estão dizendo além do que estão dizendo. É importante que a gente sempre desmembre isso dentro do discurso do analisando. O que isso está sendo dito além do que está sendo dito? E se a gente pegar só assim, ela não come, ou ela come e purga. Não, não é sobre isso. É sobre por que ela está fazendo isso. O que aconteceu na vida desse sujeito, desse indivíduo que o levou a estar se comportando dessa maneira. Geralmente tem traumas infantis envolvidos, tem estruturas desenvolvidas bem na infância. Se a gente pensar que adolescentes estão naquele processo de reencontro com si mesmos, é importante a gente sempre olhar para esse subjetivo, para esse simbólico, para essas formas que ele tem de colocar algumas situações em que demanda algum tipo de atenção. Sintomas físicos dessas situações de transtornos. É importante, no filme ele deixa bastante claro, ela faz abdominais, então ela não pode consumir nenhuma outra caloria, ela tem que perder aquela caloria e perder um pouco mais. Então, toda a estrutura que ela possa perder de calorias, ela vai tentar perder de alguma maneira ou de outra. Ela mede o braço, encostar os dedos, existe uma simbologia muito grande, o inconsciente ele precisa passar por essa estrutura simbólica, em que o ato de você medir o dedo tem a coisa de, será que eu consigo encostar, será que eu não consigo? Isso demonstra uma estrutura obsessiva também, como objetivo. Sabe quando você está andando na rua e você não quer pisar nas linhas transversais? Tem que ser olhado isso também dentro desse processo, não é muito diferente do que estava sendo feito ali, tá? Então, por que ela está querendo controlar isso? Por que ela está querendo que os dedos se unam? Por que é importante para ela, dentro do processo físico dela, que ela esteja passando por isso? E por que isso é importante para ela? Uso de laxantes, então, isso ficou bastante claro no filme, existe até uma dinâmica de comércio dentro do filme para que isso aconteça. Então, o uso da medicação também para que possa se expelir tudo de alguma maneira seria bastante importante de ser observada. No tratamento com analisando, alguns itens assim são muito básicos dentro do processo do setting. O hálito é um pouco mais forte, está tossindo o tempo todo, mas não é aquela tosse mais comum, é uma tosse que vem bem de dentro, é uma tosse que passa pelo diafragma, pela estrutura toda, ela vem de uma outra maneira. Tem soluços o tempo todo e tem o desenvolvimento de pelos no corpo. Isso é mostrado bastante no filme também. Existem outros sintomas físicos, mas a gente foca nesses aqui porque são os que mais foram apresentados no filme. Se eu deixei passar algum, é só me falar, tá? Mas, assim, além dos sintomas físicos, a gente precisa olhar os sintomas subjetivos. Ela conta as calorias, ela tem uma facilidade, parece que ela acha legal isso, ela saber contar essas calorias, que demonstra o que eu chamei de obsessividade. Então, por que ela está contando, o que é importante para ela dentro desse contexto ficar contando calorias, por mais óbvio que seja, pode ter alguma coisa por trás disso.
tem um afastamento social e em que ela se mostra uma pessoa que não tem interesse muito de socialização. Então, por que ela está nesse processo? Por que ela está ali se ausentando de outros seres humanos? Por que ela não quer estar com ninguém? Além disso, ela nega o estado dela. Ela não acha que ela está mal. Então, a negação do estado é parte do processo de sintomatologia também para a psicanálise e para a psicologia, tá? Tem um momento que ela fala, eu já falei sobre isso e não adiantou com o médico. Então, isso é uma coisa muito recorrente dentro da psicanálise. Assim, voltar ao mesmo ponto, trazer ao mesmo ponto. Mas, assim, se o analisando traz, é porque alguma coisa ainda precisa ser dita a respeito daquilo. Então, não pense assim, quando no set analítico, vai falar sobre isso de novo. Deixa falar. Às vezes, alguma coisa não foi escutada, alguma coisa não foi percebida, tá? Tem uma dinâmica de causar espanto. Então, chega no lugar e as pessoas falam, nossa, olha para você, existe prazer no desprazer, tá? Essa relação com a atenção e reforço da sensação de não pertencimento. Então, existe um impacto naquilo de existir esse reforço, é quase que eu estou indo pelo caminho correto. Eu estou causando espanto, eu estou desenvolvendo isso, as pessoas estão me percebendo, mesmo que eu esteja me sentindo não pertencente a algo. Então, a relação de prazer e desprazer passa muito por aí. Importante a gente falar do médico, o acompanhamento. Ele visou o que eles chamaram de não convencional. A gente tem que falar um pouco da medicalização dos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, isso que a gente tem aqui no Brasil, de psicanálise, de fazer terapia, tal, ele não é tão aberto quanto, em termos de acolhimento, quanto é em outros lugares. Os chamados psicanalistas lá, ou psicólogos, ou psiquiatras, eles são muito focados na medicalização, porque existe todo um processo de farmácias, tem uma estrutura econômica que, infelizmente, se alimenta bastante dessas novas formas de sofrer. Então, eles estão meio que acostumados a só mandar as pessoas tomar remédio. Não são todos, é claro, mas assim, a maior parte acaba sendo desenvolvida nesse aspecto. Então, quando eles falam que o médico é não convencional, é porque tem toda uma estrutura de acolhimento e humanização por trás desse processo que ele traz, tá? Ele não age com condescendência, e eu achei super interessante isso, porque é uma das grandes reclamações, entre aspas, o adolescente não reclama nisso, no setting do adolescente. Se você for lá falar igual o pai e a mãe dele, se você for tratá-lo do mesmo jeito, ele não se abre. Então, assim, quanto mais responsabilidade você coloca nele, quanto mais responsabilidade você coloca sobre como agir com ele, ou de como ele pode ser responsável, mais aberto ele estará dentro do setting para poder mudar. Então, o médico não age com essa condescendência. Ele não trabalha essa coisa de reforçar alguma coisa. Ele fala, cara, a escolha é sua, e por mais frio que isso possa parecer, às vezes o adolescente não percebe da mesma maneira. Ele percebe como, porra, talvez eu tenha algo, e esse cara está vendo algo em mim. Talvez esse cara veja algo que eu não esteja vendo. Estou curioso, quero ver até onde vai. E só por aí já começa um encadeamento de ideias em que ele pode começar a olhar para ele de outra maneira. Além de tudo, ele foca nos sintomas e não nos motivos. Então, existe um momento onde ele vai, conversa com cada um deles, fala sobre isso, sobre aquilo, mas ele foca muito mais nos sintomas subjetivos e físicos do que nos motivos que o levaram esse sujeito a chegar onde ele está. Então, isso é muito importante, porque a psicanálise trabalha por aí também. Ela vai por essa linha de raciocínio de investigação. E, assim, o que ele se propõe é auxiliar na organização mental do analisando. Então, ele pretende o quê? Auxiliar com o momento em que aquele sujeito está colocando-se ali na presença dele. E não adianta nada ele falar, olha, você tem isso, 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 você percebe disso, dessa maneira, porque esses sujeitos já foram diagnosticados, eles já têm um diagnóstico em mãos. Então, o que ele faz o possível ali para auxiliar como ele vai organizar isso mentalmente. Então, ele se propõe, dentro desse acolhimento, a ser um receptor dessas informações e fazer perguntas do tipo em que ele possa trazer respostas no espaço que ele criou e através da manutenção da própria vontade do analisando. Importante dizer que, sim, que nem sempre eles estão com vontade de estar ali, mas se eles estão,
eles sabem que alguma coisa eles podem tirar de positivo daquilo, tá? Aceitar que o analisando pode e deve fazer suas próprias escolhas é um sinal de responsabilidade. Então, nós temos a nossa responsabilidade como analistas, mas o analisando também tem a sua própria responsabilidade. Então, é uma união de responsabilidades dentro do set analítico. São duas pessoas trabalhando juntas dentro dessa estrutura. Ele criou uma maneira bem simples de observar essa coisa da responsabilidade, é que ele diz para ela, você pode criar um novo nome se você não gosta do seu nome. E assim, às vezes a pessoa nunca pensou nisso, de que talvez ela possa ter um outro caminho, que ela tem outras escolhas, que ela pode fazer outras manutenções dela mesma, sabe? Então, ele cria isso, ele cria aquele sistema de pontos em que as pessoas têm uma certa responsabilidade sobre o que vão fazer. Então, talvez esse fora da caixa, talvez essa coisa fora do convencional, seja exatamente isso. É trabalhar o analisando em um formato onde ele também possa ser parte do processo de cura dele. Importante a gente falar que grupo terapia, para quem está chegando agora, existem várias maneiras de falar sobre a psicanálise, existem várias muitos tipos de maneiras de lidar com a psicanálise, não só um set analítico construído, um a um. A grupoterapia é algo que pode trazer muita socialização, então as pessoas começam a se identificar ali dentro do processo, então, não é só eu que estou passando por isso, porque eles se acham ali dentro do que está acontecendo com eles, como se aquilo só acontecesse com eles. Então, ver que existem outras pessoas com o mesmo tipo de sofrimento pode auxiliar em termos de socialização. Elas se identificam com algum sofrimento, alguma dor, e podem ter alguns insights que não tinham antes. Elas exercem a autocrítica dentro desse processo, então, caramba, eu posso mudar, eu posso me transformar, eu posso ser crítico sobre mim mesmo. Buscam suporte emocional dentro da grupoterapia, então as pessoas estão ali se ajudando dentro do que foi desenvolvido. Principalmente, eles podem trocar entre eles. Quem já participou de processo de grupoterapia sabe que é muito rico se o manejo for feito de forma correta. As pessoas realmente podem trocar entre si. E a troca, ela é fundamental dentro da psicanálise. Aqui eu já estou acelerando um pouquinho, porque eu já vi que eu vou extrapolar o horário. E eu trouxe isso daqui, porque o falar, ele é extremamente importante dentro do processo. E o falar, ele não é simplesmente a verbalização. Existe todo um simbólico envolvido ali. E eu não sei, tentei pegar isso da melhor maneira, mas eu quis pegar o tal do desenho que a Ellie fez e que, teoricamente, levou uma pessoa a se matar. E, assim, é um desenho sobre anorexia. E é muito importante que a gente olhe esse falar além disso, porque com adolescentes é assim, ele fala que gosta de algo, ele fala que gosta de alguma coisa, traga, manda para mim, vamos conversar sobre isso. Eu faço não só com desenhos, mas com poemas, com música, com filmes que se gostam, abrir esse espaço para que ele comece a sentir que pode ter algo a ser positivo dentro da análise. Cada vez mais ele vai se aproximando, ele vai se identificando dentro do processo, ele vai trazendo cada vez mais. Eles muitas vezes não dizem coisas de uma forma direta, porque eles estão naquele momento em que eles antes não podiam falar nada, e de repente eles têm que ser adultos, sabe? Até alguma semana atrás, minha mãe falava para que eu não tinha como falar nada, não posso falar nada para adulto. De repente eu tenho que me tornar um adulto. É uma reclamação muito recorrente. Então, observar essa dinâmica do falar além das palavras, tá? É importante dizer isso, e eu trouxe o desenho dessa analisanda minha, e pedi para ela, obviamente, né? Falei, olha, eu vou levar para um filme, etc e tal, e assim, eles dizem muitas coisas sobre isso. Assim, só um desenho desse, a gente pode elaborar por sessões e sessões e sessões e sessões. Assim, tem muita coisa a ser dito ali dentro desse processo. E ela fez o desenho e tal, o que quer dizer, para onde vamos, o que quer dizer, o que é isso, para que ele serve. Então, vamos olhar sempre para o falar além das palavras, tá? E uma coisa que o filme trouxe também, que parece bobo, mas não é, sensorial. Então, obviamente, nós estamos num momento online, a gente está no momento de fazer análise por videochamada e tudo mais,
mas sempre que possível, observar uma estrutura sensorial. Então, trazer essas coisas, eu chamo para mim mesmo, tá? Não fico divulgando isso tudo, mas às vezes a gente tem que dar um choque no motor, sabe? O motor está parado um tempão ali, a gente precisa dar um tranco naquele motor. Então está tudo adensado, assim, está tudo parado. E o sensorial ele é extremamente rico para isso. A gente, putz, leva para outros lugares a partir desse sensorial. E o filme teve essa coisa de levar para o museu, etc. e tal. Mas às vezes, dentro do set analítico, você perguntando qual é o doce preferido da pessoa, você ativa uma estrutura sensorial. Ela vai lembrar de coisas que ela não estava lembrando antes. Qual é o brinquedo favorito? Como é que ela se sentia pisando? Como é que ela se sentiu pisando primeira vez na praia? Então, ativar essa estrutura sensorial dentro da análise é extremamente importante. E o filme trouxe isso dessa maneira, e eu achei super importante a gente trazer para cá também. E aí a gente já vai se encaminhando para o final do filme. E aqui, o filme, para não. Ele foi chocante em muitos aspectos visuais e estéticos, mas assim, ele terminou de uma forma que eu achei muito boa, que é uma forma simbólica de dizer as coisas. E a gente, para mim, o final é totalmente psicanalítico, tá? É a mãe, naquele momento em que ela se coloca dentro do seu sofrimento, dentro do seu. Ela está ali dentro do próprio sofrimento dela, ela se permite estar ali dizendo, eu errei, talvez eu tenha errado, eu passei por uma possível depressão pós-parto, eu abandonei. É aquele momento em que elas estiveram entre as duas. E o filme é extremamente simbólico quando fala dessa coisa de não te amamentei, sabe? E é importante a gente observar essas dinâmicas, porque isso aparece no discurso do Analisando. Além disso, o filme trabalhou também o onírico na brincadeira com a lua e depois a luz extrema. Então, não era um sonho exatamente, ou era. E a gente fica nesse simbólico passeando o tempo todo. A árvore em si, sabe? Árvore é vida, árvore é necessidade, árvore é necessária para a vida. Então, o que é essas ramificações? O que é esse verde dentro desse processo? E principalmente ela colocando alguma coisa na boca, pela primeira vez sentindo o que deveria ou se permitindo colocar algo na boca. Então, olhar para esse simbólico no final do filme é extremamente rico. Porque no final da história, ela fala, eu não morri. Ela acordou, ela ficou o tempo todo lá, pretensamente achou que ia morrer, e ela falou, eu não morri. Então, o que o filme, na minha visão, queria dizer? Ela se alimentou, ela passou por todo esse processo e ela não morreu. Então, talvez ela dê uma nova chance para ela. Então, olhar para esse subjetivo e simbólico nas palavras é parte do processo psicanalítico. Então, se preparem para olhar para isso, não é simplesmente o que o cara está dizendo ali na sua frente, é o que você vai interpretar por trás do que ele está dizendo. Enfim, trouxe um recorte também de números, assim, a gente fala de saúde mental o tempo todo, mas a gente não fala de coisas muito específicas. A gente está falando que a OMS está dizendo que 10% dos jovens brasileiros sofrem de distúrbios alimentares, sabe? É um número insano para o que a gente está passando. É um número, assim, muito alto de jovens que estão sofrendo com isso. A gente pode falar também, aliado a isso, a depressão. O Brasil está sendo considerado o país com o maior número de depressivos do mundo. É quase epidêmico o negócio. A pandemia meio que destruiu a psique de várias pessoas. Os jovens são os que mais sofreram. Então, olhar para isso como profissionais é extremamente importante também. Além disso, o Brasil é rico em casos de ansiedade, né? A gente vê isso o tempo todo. A gente está sempre o tempo todo correndo, a gente está o tempo todo não parando, a gente está o tempo todo ansioso e a gente não sabe nem por que está ansiando por algo. Então, por que eu trouxe esse recorte? Para que a gente possa debater essa expansão desse acolhimento. E para as pessoas que acham que não haverá trabalho para nós, eu já posso dizer para vocês que vai ter trabalho e vai ter mais trabalho ainda daqui para frente. Tem muito trabalho a ser feito ainda e desenvolvido. A gente tem uma série de coisas como redes sociais, a internet em si, os padrões, o narcisismo, tudo isso
está colaborando muito para as novas formas de sofrimento, para o que a gente vê no dia a dia, tá? Além de tudo, são colocados alguns desafios para nós que gostamos de falar de saúde mental. É importante vocês saberem. Por exemplo, existe uma distorção nas redes sociais sobre falar sobre o assunto. Por exemplo, palavras como anorexia, saúde mental e ansiedade, muitas pessoas, apesar do Instagram, do Facebook, das redes sociais dizerem que não, eles estão diminuindo o alcance dessas palavras. Então, o que está sendo feito? Está se colocando 0 no lugar do O, está se colocando um 4 no lugar do A. E, assim, não tem nenhum dado sobre isso, mas todo mundo que trabalha com psicologia e trabalha com redes sociais, nos últimos meses, tem percebido isso. Então, quando você usa uma hashtag, é quase como um shadow block, assim, de como você pode chegar com esses conteúdos para outras pessoas. Então, além do desafio da saúde mental, nós temos um desafio muito grande que é comunicar sobre saúde mental. Tá? E eu trago algumas pequenas provocações, como sempre aqui, tá? Vocês perceberam que ela fuma? Vocês perceberam que ela põe a mão na boca o tempo todo? Vocês perceberam que a boca dela tem uma função de não dito o tempo todo? Será que isso está estruturado dentro do desenvolvimento psicossexual dela? Onde ele se encaixaria? Lembrar sempre que pais, muitas vezes, acham que anorexia, bulimia é frescura. A gente ouve isso dos pais, eu não aguento mais essa frescura dela não comer. E cada vez mais, essa estrutura de transtorno está começando mais cedo. Então, são crianças de 8 anos que não querem comer, são crianças de 9 anos que não querem se desenvolver dentro de uma estrutura alimentar. Por quê? Porque elas veem padrões dentro de celebridades. Então, aquela celebridade é magra pra caramba, eu não vou comer porque eu quero ser parecida com ela. E muitos pais não querem olhar para isso como algo problemático. Nas redes sociais também, a relação com ser perfeita, ou para inspirar-se em celebridades. Então, o que é ser perfeita? Sabe? Será que não dá simplesmente para a gente ser bom em algo, ou boa em algo? Por que a gente tem que estar sempre buscando uma perfeição? É algo muito comum no setting analítico também. E assim, para a gente pensar o quanto a indústria da moda não glamoriza o sofrimento. A cultura da magreza, o modismo das dietas. Então, como profissionais psis, como pessoas de psicanálise, como profissionais que vão acolher, não adianta a gente só falar da estrutura de teoria freudiana, lacaniana, ou o que for. Elas são basilares para que a gente possa estruturar o nosso conhecimento e o nosso saber. Entretanto, se a gente não olhar o todo, o momento onde nós estamos, nós teremos muito problema, porque assim, as neuroses atuais, elas são fomentadas nas neuroses infantis. Entretanto, as neuroses atuais são aquele momento de acolhimento, de sofrimento daquele sujeito. Então, olhar para o social é parte do nosso processo. Tá? Então, expandam essa visão o máximo que vocês puderem. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, dentro do livro. Alguns lembretes. Está sendo a parte de inscrições do curso de interpretação e análise dos sonhos está em andamento nesse momento. Então, o curso discute as bases teóricas freudianas sobre os sonhos, apresenta sua importância para a psicanálise em formas de interpretação e análise de prática clínica. Ele é 100% online e ficará disponível na plataforma. Fala com a gente, caso você tenha interesse. É ministrado pelo Marcos, é ministrado pelo Fabrício, tá? Então, se vocês tiverem interesse, por favor, entre em contato. Por que a interpretação dos sonhos é importante? Porque os sonhos são um canal de relação com o inconsciente. Para quem não está, para quem ainda está começando, vocês vão ter muito conteúdo a respeito disso, mas é muito rico observar e fazer o possível para entender como fazer essa interpretação dos sonhos, tá? É o livro brasileiro, o livro que levou Freud a desenvolver tudo. E aqui um pequeno easter egg, uma pequena surpresa, tá, para vocês. Em outubro vai rolar um curso meu de psicanálise e adolescência, a contemporaneidade subjetiva do jovem em análise. A partir de outubro, a partir da próxima semana, eu acho, a gente já começa a divulgar um pouco isso, então fiquem ligados aí que as vagas são limitadas, tá?
Estou desenvolvendo um trabalho extremamente rico, estamos falando de contemporaneidade também, estamos falando das novas formas de sofrimento o tempo todo, e abraçar a causa adolescente, a psicanálise com o adolescente, é extremamente importante para nós, tá? E é isso, gente. Vamos trocar? Vamos bater um papo? Tá todo mundo quieto, eu acho que foi chato o negócio. Então, o pessoal levantou a mão aí, tá esperando. Foi muito bacana. Sandro, Vamos começar a organizar, Marcos? As mãozinhas vamos embora, levantadas? então. Mas quer acompanhar alguma coisa? Quer falar Só alguma coisa? aproveitar, Desculpa. pessoal, o Sandro falou do curso que ele vai desenvolver agora em outubro. Fiquem realmente ligados aí, logo a gente está passando mais informações, né? Agora estamos com um dos sonhos sendo lançado, e em outubro o Sandro vem aí com um curso bem legal. E o Sandro, ele é o meu convidado, né? O convidado da EPC, para falar sobre adolescência agora nessa live do dia 16, a gente vai fazer dia 16 agora, tá bom? Então já fiquem ligados, já deixo o convite aqui para vocês, tá? O Sandro vai estar comigo e a gente vai falar algumas coisas sobre a adolescência, sobre essa fase que as pessoas, às vezes, têm aí como algo assim nebuloso, uma fase de troca, de mudança e tudo mais. A gente vai trazer esse conteúdo. Então, ó, já fiquem ligados aí, dia 16, a gente vai fazer uma live para falar desse assunto, tá bom? Vamos lá, Sandro, vamos abrir aqui. A primeira é a Fernanda. Fernanda Caronini Cavalli. Deixa eu ver aqui. Isso. Em seguida, a Ellen, tá bom? Fernanda, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, assim, que filme, hein, Sandro? Filme forte, tema super forte, né? Eu vi uma entrevista com essa atriz também falando dos desafios que foi para fazer, que ela emagreceu bastante e ela parece que passou esse processo de anorexia na adolescência dela também. E ela falou que difícil foi encontrar uma conhecida da mãe dela e essa conhecida fala, nossa, você está super ótimo, o que você está fazendo que você está tão magra? E aí ela chegar e falar para a mãe dela, nossa, as pessoas normalizam muito isso, acham isso muito bonito, e é uma coisa terrível, né, essa questão da anorexia. E aí, assim, é um filme que mexeu muito, achei muito tocante, a cena ali que ela vai até a mãe, aquela cena da mamadeira foi bem marcante mesmo, né, de ela ser acolhida por essa mãe, ela ser alimentada por essa mãe, né, eu entendi ali como uma fase oral dela mal resolvida, essa questão da mãe externar que de repente passou por uma depressão pós-parto também. Achei muito legal a forma que a câmera mostrou elas ali, como se fosse uma volta ao útero, quando a câmera vai se distanciando, é como se as duas estivessem dentro do útero, né? E aí eu lembrei do professor Fabrício falando que como é constante essa nossa vontade de voltar ao útero, né? A nossa busca de voltar sempre ao útero. Eu entendi ali também como um mecanismo de regressão, né? Dela estar ali no colo dessa mãe, sendo amamentada ali com a mamadeira, né? E uma forma dela se sentir acolhida, né? Quando a mãe fala que aceita, se essa é a pulsão dela de morrer, que vai aceitar tudo aquilo que está vindo dela. Depois, na sequência que tem a cena da árvore, achei muito simbólica também. Eu visualizei como se fosse ali o id e o ed superego, que a gente conseguia se visualizar, ela se vendo no chão, naquela posição fetal, que me chamou muita atenção também, ela se vendo em cima desse galho, ela se vendo ali no caule dessa árvore, ali no meio, né, como se fosse essa segunda tópica ali, eu vi mais ou menos dessa maneira. Me chamou muita atenção a cena que eles vão ao restaurante, que ela põe o alimento e põe para fora o alimento da boca várias vezes, né? Então, na fase oral que o bebê quer tudo para ele, pôr tudo na boca, ela não consegue pertencer ao mundo para dentro dela, né? Então, ela põe e põe para fora, põe e põe para fora. Verifiquei também a questão da identificação que ela tem dentro da casa com aquela moça que está grávida, como se ela visse uma identificação como mãe, que aquela moça vai começar a cuidar daquele bebê, e a gente vê ela despertando um pouco para tentar se alimentar, tentar ter um pouco de pulsão pela vida, e desmorona tudo quando acontece da moça perder o bebê.
depois essa identificação mais pro fim do filme, ela vai se entender com aquela madrasta, que apesar de ter aqueles conceitos, como você falou, de, não come, é só ir lá e comer, é tão fácil de resolver o problema, mas era a única ali que estava olhando para ela, tentando acolher ela e tentando fazer o melhor para ajudar ela, procurando o melhor médico, indo atrás, era a única que estava olhando para o problema realmente, tentando auxiliar, que no final ela consegue acolher essa madrasta ali, né, naquele abraço de entender, não, agora eu vou tentar, vou ficar bem, vou me resolver. Eu achei interessante também como a madrasta primeira ali racionaliza muito sobre esse pai ausente. Não, ele está trabalhando, não, ele tem que sustentar a gente, não, ele não está por isso, por aquilo. Racionaliza e nega, né, e se justifica muitas vezes com a situação dele não estar nunca presente ali com eles, né. A situação da culpa do desenho dela, né, então eu vi esses mecanismos da identificação, a questão da fase anal mal resolvida, de repente, dessa moça, por tudo isso daí da anorexia, da expulsão, do não pertencer às coisas para dentro do corpo, a pulsão de morte, o adquirir uma nova identidade para ela também, é como se eu tivesse uma folha em branco, começasse uma vida nova, de repente seria diferente, simbolicamente, para essa moça, né, uma ressignificação simbólica. Seria isso que eu vi, assim, do filme, e eu, nossa, gostei muito, foi um filme muito, muito tocante mesmo. Lembrei também de um texto do Charlie Chaplin sobre essa questão do voltar ao útero, teve um texto de um outro autor também que eu vi muito interessante, dessa questão do retorno ao útero, retorno ao começo de tudo. Que filmão! Que legal, Fernanda. Vários apontamentos aí que dá para a gente fazer alguns desdobramentos, mas eu acho que foram muito bem colocados. Aí eu deixo para os colegas comentarem, mas só uma coisa assim que a gente olha para a psicanálise e pensa assim, existe um grande momento catártico em que vai acontecer alguma coisa, etc. e tal. Às vezes é uma coisa extremamente simples. A gente lida no dia a dia dos analisandos com coisas muito individuais. Então, existem pessoas que têm problemas com apelidos, existem pessoas que têm problemas com simplesmente ouvir a mãe falar, por exemplo, nesse caso do filme, nessa relação, sabe? Então, a escuta precisa ser para isso, a escuta precisa ser organizada para isso. Nós precisamos cada vez mais, às vezes me perguntam assim, como é que eu começo, como é que eu vou? Exercita a escuta. A escuta é principal dentro desse processo. Escuta o falar, escuta o simbólico, escuta a organização por trás dessas palavras, e o filme ele consegue ser bastante rico nesse aspecto, né? E obrigado pelas contribuições. Vou passar rapidinho, porque a gente tem bastante gente hoje, e eu, para variar, me atrasei. Ellen, vamos lá? Oi. Boa noite, gente. Eu começo falando, professor, da minha percepção daquela, como a madrasta 1, né? A esposa, né, do pai da Ellen, Eli, depois Elaine. Eu tenho uma percepção um pouco diferente a respeito da postura dela, da abordagem que ela faz em relação a Ellen, porque eu vejo, na verdade, aquela ânsia de ajudar, até que nós discutimos em algum momento aqui, numa das aulas, de quem está empolgado, está motivado e quer ajudar a qualquer custo. Ela faz um bolo no formato de hambúrguer gigante, como se estivesse sendo algo muito especial aquilo. Ela vem feliz, vem sorrindo, entregar para Ellen. Ela coloca no carro, no som do carro, não sei se vocês repararam, o áudio, é um áudio educativo a respeito de alimentação, são conselhos novamente. Ela fica o tempo todo cercando a Ellen de alguma maneira de ajudar, de dar um conselho, de explicar, de tentar simplificar, mas não porque esteja, não como de uma forma pejorativa, de uma forma, né, para ajudar, é o excesso, né, que a gente até, principalmente no início do nosso percurso, a gente tem até que se policiar, porque dá vontade de ajudar todo mundo, a gente pode extrapolar, né, e ao invés de ajudar a ser inconveniente. Então eu vejo muito mais o excesso de amor, é como ela extrapola o amor dela. Então tem até um momento em que dá a entender que ela está lidando novamente já com a Ellen ali na casa, porque ela comenta a própria proximidade com a minha irmã,
e a gente percebe que havia uma relação boa antes, mesmo, não só no final, não só essa reconciliação, é uma percepção, né, que eu tive, ela diz, por favor, fique bem dessa vez, porque eu não vou conseguir lidar com isso novamente se você não conseguir. Então, eu vi muito, na verdade, ela ser a pessoa mais presente, mesmo que, enfim, não foi tão reconhecida nem lá pelo médico também dessa forma, né, mas é o excesso. Até quando ela diz uma coisa engraçada, se você for lésbica também, ela diz isso na mesa, né, mas mesmo você vai ser aceita, coma mesmo assim, não precisa deixar de comer por isso. Então, ela tenta tudo, mesmo que se atropelando. Bom, outra coisa que eu quis trazer, como a colega trouxe a Fernanda, né, em relação ao final, eu achei interessante, acho que está de vez em quando falhando a minha internet para vocês, né? Eu percebo aqui. Mas a gente está ouvindo bem, Ellen. Está dando certo, tá. Então, nessa parte final lá do útero, que eu também entendi como útero, a gente até vê detalhes da luz, como se fosse um renascimento. Existe uma luz que ela olha ali para fora que vai aumentando, como se fosse ela mesma tendo uma nova oportunidade. Só que quando ela sai, a gente está ali na expectativa envolvido com o filme, né? Quando ela sai desse útero, digamos assim, aquele espaço mais escurinho, aconchegante, quentinho, e ali com a mãe, né, que ela é alimentada, eu entendo aqui, até pela psicanálise, como uma superação. Aquele momento resolveu, porque ela vai, mesmo que ela fique deitada ali, prostrada no sol, o inconsciente traz informações para elas por sonhos. Eu vi ali aquele sonho onde ela se vê, o Lu que aparece, parece assim, junta naquele sonho todas as frases, todas as questões que o filme vem trazendo ao longo do seu desenrolar. Então, a gente ouve frases da madrasta, frases da minha irmã, o Luke ali com ela, que é também uma questão a se resolver. Ela diz, essa ali sou eu. E ela se vê, assim como ela parece linda, ela também se enxerga naquela situação fetal, como disse a Fernanda, né, e também magra, pela primeira vez ela se vê. Então, talvez aquele conteúdo, aquele acolhimento da mãe, naquele momento, parece que mexeu com esse inconsciente que o sonho fez ela despertar, né? Opa, já que eu não morri, né, vamos adiante, renasci, né? E por último, né, eu trago aqui também, ela parece ter consciência de algumas coisas, né? Ela diz frases psicanalíticas ali, a Ellen, como, por exemplo, o médico, ela faz uma entrevista com o médico, a gente não faz isso, né? Mas tem um momento que ela diz que quer saber dele algumas questões. A gente já viu nos nossos estudos clínicos que, bom, não é esse o objetivo aqui, mas ela insiste e ele deixa. O que você quer saber? Você é casado? Você tem filhos? E ela ainda briga com ele. Você está fugindo, doutor, de uma intimidade? Ela ainda reclama. Então, me parece, ou seja, ela é consciente, mas está esperando alguém salvá-la. E lá com o Luke, tem também um momento que ela diz, que são os dois homens ali, né, que representam talvez o pai ausente. As pessoas amam, não nos amam, elas amam como elas se sentem por nos amar, se sentem por te amar. Ela usa essa frase também com o Luke. Então, ela é muito inteligente, só que ela está querendo um salvador, ela está querendo ser resgatada. Enfim, me marcaram principalmente esses 3 momentos. O filme é realmente emocionante. Eu também identifico, como disse a Fernanda, com essa parte ali da mãe, para mim extremamente emocionante, e a parte sensorial lá que a dança ali do Luke, eu acho, essa parte eu fiquei sorrindo ali, achei encantador aquele momento. É isso. Desculpe se eu extrapolei, porque eu vou me empolgando. Não, tudo bem, Ellen. Não, pontuações sensacionais, acho que tem algumas visões aí que... o negócio do som, no final, realmente, eu achei incrível, mas eu não estava lembrando, valeu por ter lembrado sobre isso. E assim, eu acho que talvez tenha colocado de uma maneira um pouco negativa o aspecto da mãe no começo, e você tem razão, assim, aquele conhecimento genérico, aquela coisa assim de querer ajudar, de abraçar, mas não tinha nada a ver com uma coisa ruim, né? Eu amo tanto, eu quero ajudar tanto, que eu vou até os limites, extrapolo um pouco mais, e alguma hora vai dar resultado, e tal. É uma visão fantástica disso.
Eu acho que... E é bastante comum também, né? São mães que chegam para nós e falam, eu quero ajudar meu filho, eu vou lá, e abro a porta, e falo para ele sair, e falo para ele fazer isso, e compro aquilo. Eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? Obrigado por ter compartilhado. Tem umas informações bem legais aí. Kiss, vamos lá? Opa, e aí, Sandro? Vamos lá. Bacana esse negócio da psicanálise, né? Porque leva em consideração a subjetividade, né, do sujeito, de cada um. Se a gente for olhar só a questão da anorexia e toma remédio, faz isso, você não vê o individual, de por que cada um chegou nessa situação, né? Eu lembrei do filme Cisne Negro, que a gente falou da questão do balé, que tem muitos casos de anorexia no balé, que aí você vai para um lado assim, de um superego muito forte, a busca pela perfeição, né? No caso da Ellie, eu vi assim como a depressão pós-parto, parece que houve uma falta de olhar da mãe ali, uma falta de afeto. Então, parece que ela se fechou para o afeto do mundo, ela não se pertencia a nada, ela não tinha um olhar do outro, assim, né? Então, quando o garoto começa a gostar dela, eu acho que isso meio que assusta ela. Então ela começa a entrar em conflito, né? E aí eu pensei nessa questão da comida também, se seria uma representação desse medo dela de receber o afeto, de como seria isso, né? E levando para essa questão da subjetividade, parece que o Jim Carrey também teve um problema com isso em relação à depressão pós-parto. Só que ele reagiu de uma maneira diferente, né? Ele foi para um lado de uma hipomania, foi para um lado do humor. Então é sempre bom a gente ouvir a história de cada um e entender o que aconteceu ali. Em relação à mãe dela, quando teve aquela situação ali da mamadeira, do lado de fora, assim, tá, a mãe dela recebeu ela ali, deu a mamadeira e tal, mas a mãe dela também não botou ela para dentro de casa, né? Botou ela para fora de casa. Então, assim, que porra de amor é esse, né? São umas coisas a avaliar. Em relação ao que vocês falaram acho que foi a madrasta, né, que falava que queria dar um hambúrguer e tal, tudo bem, ela quis ajudar, era o que ela podia dar na condição dela, né? Eu acho que a gente tem que ver por esse lado. Ela não tinha, talvez, como fazer de outra maneira, mas de outra forma eu vejo como um lado um pouco invasivo e de não procurar olhar realmente o que o outro precisa, o que o outro quer, né? Fazer do jeito dela e assim que eu vou fazer e pronto. Então é isso que eu tinha para falar. Eu ri aqui, mas foi um riso meio nervoso. Na verdade, assim, a gente tem que olhar para essa... Acho que a representatividade daquilo é que resgate, né? É uma coisa que acontece, as pessoas só percebem, muitas vezes, os erros cometidos no passado numa estrutura diferente, né? Num futuro muito, muito distante, muitas vezes. E a gente não sabe exatamente o que essa mulher estava passando e tal. Essa linha de julgamento ela é complexa e tudo mais. A gente tem que ver aquele presente, o que aconteceu naquele momento e tudo mais, com a protagonista, né? Mas certamente, assim, cara, vou fazer uma vírgula aqui sobre relações de depressão pós-parto. É um negócio muito complicado, viu, cara? Assim, é um sofrimento, assim, fora do normal. Ainda mais quando existe uma sociedade que preconiza que as mulheres precisam ter filhos. Às vezes a pessoa não tem o desejo de ter um filho e tudo bem, entendeu? Tem um filme chamado Tully, eu acho, com a Charlize Theron, que fala sobre isso. Mano, é assustador aquilo. A gente pode até trazer para cá em algum momento. Mas eu sei que foi um xiste seu dentro desse processo todo aí. Mas relações de abandono, relações de não pertencimento, é por aí que vai caminhar essa dinâmica da análise, né? E não adianta, a gente era criança, não tinha ferramental para lidar com isso, para qualquer coisa, ínfima que seja. Mas obrigado Aquilo,
Aqui eu coloquei, assim, como principal a Ellie, né? A visão da Ellie, assim, né? Tô levando em consideração ela. Aí, nesse ponto de vista, seria como se fosse o ponto de vista da Ellie ali, né? E não muito o que aconteceu com a mãe, com a tia, com a madrasta e tal. É por isso que eu botei para esse lado, assim, também. Entendi. Mas valeu. Obrigadão. Vou passar um pouquinho para frente, porque eu vou acelerar aqui, que daqui a pouco o Marcos me dá um puxão de orelha para variar. Leninha, vamos lá? Opa, estão ouvindo? Então, boa noite a todos. Para mim foi muito marcante o filme, porque eu vivi isso em casa. Então, para mim é difícil falar. Eu assisti com ela, minha filha tem 16 anos, e ela teve uma recuperação complicada numa pós-separação que eu tive com o pai dela. Só que eu sempre acompanhando muito de perto, ela sempre fazendo terapia, eu consegui identificar rápido, e a psicóloga também conseguiu identificar rápido, e a gente só teve realmente um início, né, desses sintomas, e eu consegui resgatar ela, graças a Deus, e a ajuda de profissionais. Eu não conhecia a psicanálise ainda até então, mas eu sempre tive um acompanhamento muito de perto por causa dos traumas que ela acabou vivendo. Então, para mim, o filme foi uma catarse, né, porque teve choradeira, e eu vi muito, trazendo agora para a visão psicanalítica, eu vi muito essa parte igual a Fernanda falou e os outros amigos falaram da questão do útero, foi ali que começou a choradeira, né, porque essa coisa de colocar no colo, de se sentir culpada, né, então eu trouxe essa questão do recordar, da conscientização, é assim que eu comecei a ver, quando eu comecei a aplicar mais o olhar psicanalítico e não tanto emocional. Eu vi essa questão do conscientizar de um problema, que não que seja exatamente por causa disso que ela desencadeou a anorexia, mas pode ter sido, sim, um agravante, né? E logo depois que elas saem daquela cena, que ela vai caminhando e vai lá e acha que morreu, e primeiro sofre todo aquele processo da árvore e tal, eu vi uma questão de elaboração ali. E depois que ela volta, que ela acorda, e ela tem aquele desfecho lindo, né? Eu vi a ressignificação de tudo que ela viveu. Então, assim, trouxe um pouquinho da minha experiência de vida, que não foi fácil, mas a gente conseguiu superar juntas. Vivi essa catarse aí, e um pouquinho do olhar psicanalítico que eu tive no final do desfecho, que eu achei incrível, o desfecho da história. Leninha, obrigado por ter compartilhado isso da sua vivência e tudo mais. E eu fiquei muito feliz de você ter dito que passou por isso e ainda assim achou o final bonito. Porque como eu não passei por nada disso, eu fiquei pensando, cara, como é que alguém que passou por esse processo, não necessariamente alguém com o transtorno, mas alguém que viveu com alguém, viu o final do filme? Se você está dizendo para mim que ele é um filme que teve um final representativo, que valeu a pena, eu fico muito feliz. Assim, obrigado por ter compartilhado isso. Eu tenho uma outro apontamento, vou falar bem rapidinho. Na verdade, eu tinha 7 apontamentos, mas eu vou falar só mais um. Eu vi na Ellie uma questão de uma certa identificação com a própria doença. Como se a situação em que ela se encontrasse fosse o que ela é. E tem essa questão da satisfação do gozo que você mesmo falou, né? E isso tudo eu acho que leva a uma resistência à mudança, uma resistência ao devir, se a gente for falar assim, num verbo mais psicanalítico, né? E eu acho que ela vive essa angústia do, se eu não for essa, quem que eu sou? Aquela crise existencial que a gente vive fugindo, mas que é preciso a gente enfrentar. Eu concordo 100% com o que você falou. Quando tem a situação alguém a identifica, mesmo que como cadavérica, mesmo que como alguém que só está pele e osso, alguém, ela se sente identificada por alguma coisa. Então, talvez ela seja aquilo. Se todo mundo a identifica daquela maneira, talvez ela seja aquilo. Então, essa dubiedade, essa dualidade da relação com o outro e comigo mesmo, ela perpassa todo esse discurso. Legal seu apontamento. Valeu.
Pessoal, eu vou parar no Tomás, tá? Porque senão vocês estão perdidos. Eu fico aqui a noite toda. Vamos lá, André? Vamos. Boa noite, professores e colegas. Bom, sendo bem rápido, Leninha, obrigado realmente por compartilhar, foi fantástico. E dizendo para vocês, já que a gente está estudando psicanálise, eu fui bem resistente para assistir ao filme, não sei porquê, mas eu comecei a assistir umas 5 vezes, e só fui terminar nesse final de semana porque eu não tinha opção. Então, mas foi um filme muito, muito bonito, e vocês já comentaram muito sobre essa questão do final. De fato, a ideia do útero, da escuridão, e a cena seguinte, que é a claridade, que é exatamente o nascimento, né, quando a gente sai e vê uma luz que não existia antes, isso é muito importante. Foi dita a questão da fase oral, até pela própria relação direta com a anorexia, com alguns transtornos alimentares, mas eu não sei se seria apenas a fase oral, né? O professor Sandro mesmo disse que o filme deixa nuances, a gente não consegue entender bem. Mas é importante, inclusive, a fase anal, né? A questão da retenção, a questão do controle, e ela trabalha o tempo todo com isso. E muitas crianças, muitas vezes, que não tiveram uma fase do desenvolvimento sexual ou biopsíquico, em determinados momentos, quando elas são, por exemplo, adotadas, elas talvez consigam reviver ou ressignificar essa fase, dependendo de quem as acolhe, de quem as recebe. E nesse filme, a ideia que se passou para mim foi exatamente isso. Esse final foi um retorno a essa fase, talvez, do acolhimento, essa fase do desenvolvimento, ainda que muito sutil e muito rápido. Como Kiss disse, né, a mãe que talvez não fosse tão suficientemente boa, mas, de qualquer forma, ela deu essa oportunidade. E, já terminando, a questão do narcisismo, eu não sei até que ponto que o narcisismo pesa para este tipo de doença, até porque a pessoa não se sente bela. Ela tem o prazer no desprazer, ela precisa ter esse confronto, mas a própria vestimenta, são poucos momentos que ela fica, por exemplo, com o corpo exposto, né? Ela usa muita roupa, e roupas muito largas. Eu acho que esse é um ponto interessante. E, por fim, professor Sandro, muito obrigado por compartilhar aquela imagem de uma de suas analisandas, eu achei fantástico, foi muito rápido, mas a ideia dela protegida com uma roupa muito forte, e para uma pessoa que desenha, e desenha tão bem, aquela estrutura que poderia ser qualquer coisa, não saiu do estômago, saiu do peito, e o peito, o tórax, para a gente tem uma representatividade muito grande na figura, né, do coração, na figura das sensações, né? Ela não saiu da cabeça dela, não saiu do encéfalo, então saiu do tórax. E, mais interessante, ele saiu fino e ele foi expandindo, ele foi crescendo, ou seja, era uma coisa que a devoraria, mas que saiu de uma forma fina, foi crescendo, 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 e a devoraria com dentes muito grandes. Aquele desenho, assim, foi tocante. Muito, muito obrigado. E eu acho que era isso. Rapidinho, para não atrasar. Obrigado, André. Essa análise simbólica que você fez é muito legal também, porque, na verdade, é isso que é feito. O analisando, ele faz o desenho, e depois ele se explicando, ele se ouve explicando. Ele fala, caramba, é isso mesmo? É essa percepção que eu tenho disso? Então, olhar para isso, para essas dinâmicas que ele cria para o falar, é importante dentro do processo. E obrigado demais por ter compartilhado, ter falado. Só vou acelerar um pouquinho aqui. Larissa, vamos lá? Boa noite. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Então, vou falar rápido também. Sobre o filme, pegar o assunto da anorexia, a anorexia e a obesidade, né? Eu não sofri anorexia, eu sofri pela obesidade. E as pessoas olham só o reflexo da causa, né? Da anorexia ou da obesidade. É que nem eu falava no meu ponto, assim, que vai além do prato. O problema vai além do prato. Não está só a falta de comer ou comer demais, né? Qual é a emoção que está te causando isso, né? Ou comer tudo ou não comer nada, né? Então, eu olho mais para a dor
o que está levando essa pessoa a ficar sem comer ou comer demais, né? Então, eu gosto de olhar para esse lado da dor, né? Porque tudo é uma dor que te causa, te leva para um caminho, né? Ou seja, o vício da droga, ou esses caminhos. E me chamou muito a atenção também o desenho, que nem o colega aí falou, que começa a vida e sai do tórax, né? Não sai do ventre e não sai da cabeça, ele sai do tórax, as emoções começam pequena e a gente, no se calar, a gente leva tudo para dentro, recalca, reprime, e aquela dor vai crescendo, 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 que chega a um ponto que, se você não falar, ela vai te engolir, ela te engole. Então, daí a pessoa o reflexo dessa dor, muitas das vezes, nos leva a comer demais, ter a compulsão, ou a falta do alimento, ou um vício, né? E tudo isso leva para a boca, né? Que você quer recalcar, reprimir aquilo que você não quer deixar sair, né? Florescer. Que nem Freud fala que a cura vem pelo falar, né? Só que o falar traz dor, e muitas das vezes a gente não quer mostrar essa dor, né? Então a gente reprime tudo isso e vem esse monstro que brota das nossas emoções e quer nos engolir, né? Então, filme top, professor Sandro, eu amo essas partes do cinema que o professor fala, muito bom. Traga o filme da depressão pós-parto, que tem um pouquinho de experiência nesse assunto também. Então, traz, professor. Eu gosto muito dessa parte com o professor, da parte do cinema. Sim, obrigado, Larissa, por ter compartilhado a sua experiência também. Tem um outro filme que a gente pode trazer também, chamado Preciosa. Não sei se vocês assistiram. Então, daí a gente entra num contexto mais social da coisa, mas eu acho que vamos conversar sobre isso. Obrigadão, viu? Traz, eu gosto. Vamos lá, Pedro. Opa, consegui. Boa noite novamente. Quero falar duas coisas, né? Não falar exatamente do filme, mas assim do tratamento, né? Que é a questão da pessoa em desnutrição, né? Que é o caso da anorexia, ela não tem a cognição dela não é perfeita. Então, a importância, como você falou, Sandro, de outros profissionais, né? Para que ela comece o tratamento, é preciso que ela, então, volte à cognição dela, para que ela tenha isso. E uma outra questão da comida, né, que me chama a atenção da nutrição, é a questão do controle. A pessoa não tem um controle de outros aspectos da vida, mas a alimentação ela tem. Ela come se quiser e come quando quiser. Então, ela transfere essa coisa, essa falta. A vida está tão pesada, está tão descontrolada, e ela precisa de alguma coisa que ela possa focar esse controle todo. Então, ela acaba focando na comida. Tinha outras coisas para pontuar, mas também vamos deixar que está extenso. Bom, tá? Era isso. Eu agradeço muito, Pedro. Tem a coisa da gratificação, perpassa toda a estrutura da psicanálise também, você sabe disso, né? Assim, a gente passa por sofrimento. Vamos nos gratificar de alguma maneira, vamos ganhar, sim, eu perdi o dia inteiro, vamos ganhar agora no final do dia. É parte do discurso do analisando meio que comum até, né, dentro desse conceito, né? Obrigado por ter compartilhado. Carol, vamos lá? Boa noite, pessoal. Também vou falar bem rapidinho, para não ocupar muito tempo, já foi bastante, né? Eu amo cinepsicanálise. E, na verdade, acho que é uma coisa que eu notei bastante no filme, faz um tempinho que eu assisti. Para mim foi embora a gente vê as fixações, como a Ellen até falou, mas para mim é uma questão bastante edipiana. Não sei, para mim ficou uma questão muito edipiana, até porque no 3 ensaios, né, sobre a sexualidade infantil, que o Freud fala que o pegar, o cuidar, o alimentar, o tudo que a mãe faz para o bebê é nada mais do que dar prazer a ele, né? Ele tem prazer, ele tem satisfação com aquilo, mas é o ensinar a amar. A gente aprende a amar a partir disso. Então, se você, né, pensa que ela não viveu isso, uma depressão pós-parto da mãe, ela tem um pai ausente, ela tem questões ali com a mãe. Então, assim, ela não desenvolveu esse saber amar, saber ser amada.
Então, o quanto esse mecanismo de ser fechada e ter que não se mostrar para o outro, não se conectar com o outro, e para isso a gente tem que controlar. E ela precisou desenvolver um controle muito grande. Então, concordo com o Pedro sobre a questão de controle. Então, a alimentação, para ela, é uma forma de organizar esse caos. É uma forma de colocar uma ordem no tipo, nos meus sentimentos, na minha cabeça, no que eu mando em tudo, eu estou no controle. É um jeito de se colocar na vida, uma estrutura quase de defesa que ela tem para sobreviver. Então, quando você vê que por mais que a irmã seja carinhosa, que por mais que a madrasta, dentro da sua, né, possibilidade meio maluca de tentar ajudar, ela tenta ajudar. A mãe, todos ali, né, dentro das suas poucas possibilidades, da sua visão deturpada de como poder ajudar, ela nos conecta. O primeiro indício que se conecta é quando com o rapazinho, quando ela tá, né, com o tal do Luke. E aí você vê que ela não tem tanta condição ali de lidar com aquilo ali. Ela tem bem pouca estrutura para lidar com aquilo, e ela sai na tangente. Então, acho que foi as coisas que mais ressoaram em mim, e eu achei o filme assim, de uma delicadeza, um filme, né, um tema tão pesado, um tema tão difícil de engolir para ficar na vertente, e foi de uma delicadeza. E o final também achei uma graça, de uma beleza. Para mim, a parte da árvore, tudo, foi um passear no inconsciente dela, assim, né, de lidar ali e de elaborar, como foi dito. Foi isso. Bom. Pô, sensacional, Carol. Concordo muito com você com a coisa do conflito de piano, principalmente porque a gente vai falar de sexualidade na relação com o prazer, né? Então, tem tudo, o filme tem vários momentos em que fala um pouco sobre isso, né? Então, eu concordo 100% contigo. Só não fui um pouco mais a fundo aí, né, nessa minha opinião, porque tá o pessoal chegando aí e tal, e esse tal complexo de Édipo, tá? Então, vamos elaborar aos poucos. Mas obrigado por ter compartilhado aí. Maricir, vamos lá? Cadê a Maricir? Aqui. Cadê você? Eu estava falando sem ligar o microfone. Entendi. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite para todo mundo. Assim, para além do que todo mundo falou, uma coisa que me marcou bastante é que ela não falava muito. Ela foi começar a falar quando ela começou a conversar com o Luke na casa. Porque todo mundo resolvia o problema para ela, mas ninguém perguntava o que você está sentindo, o que você quer. A madrasta, a mãe também, né, totalmente ausente. E uma coisa que me chamou a atenção na mãe, só no final que ela conversou com a menina a partir dela, porque ela sempre colocava a Olive, né, a esposa dela, porque a Olive acha isso, porque a Olive falou aquilo, e inclusive a Olive interrompe uma conversa delas, como se não dá mais. Então, assim, essas coisas me chamaram muita atenção no filme, né, e aí uma coisa que me ficou na cabeça, né, que aí também já foi comentado aqui, que esse tipo de transtorno, ele tem muito a ver com a fase anal, né? E era isso. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Maricir. Você me lembrou de uma coisa. A gente falou da mãe e tudo mais, mas não sei se vocês perceberam, mas a mãe mudou para um outro lugar e tinha um aras de tratamento para a saúde mental. Isso é sublimação pura. Assim, ela sabe que algo acontecia, sabe da culpa que tem e precisa fazer alguma coisa a respeito daquilo. Então, ainda legal você ter falado sobre isso, porque a gente falou sobre essa situação toda, e assim, as pessoas pagam a ela para terem saúde mental. Então, a gente vai para aquele outro momento. Até que ponto nós não estamos cuidando da nossa própria saúde e vamos dizer que vamos cuidar da saúde do outro, mas ao mesmo tempo a gente está tentando fazer alguma coisa positiva e reverter num processo de sublimação. Então, e uma outra coisa também a respeito da Ellie, o que eu falei, cigarro, a coisa de colocar na boca e tirar, o que não está sendo dito? Por que ninguém está perguntando, fazendo as perguntas corretas? Por que ninguém conseguiu estruturar uma dinâmica em que ela pudesse se abrir de alguma forma, né? Muito legal, obrigado por ter compartilhado. Eu que agradeço.
é interessante porque cada um vai tendo um olhar, né, próprio e a gente vai trocando bastante aqui mesmo. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Juliana? Oi, pessoal, boa noite. Então, aí voltando no que o professor estava, né, falando, eu fiquei bem atenta em relação a esse final. Esse final, assim, me puxou bastante, porque eu comecei a perceber, eu percebi, teve algumas percepções dela, né, que nem o Cris falou, que quando ela veio a primeira vez para a casa do pai, ela foi colocada na garagem, então sempre tinha uma rejeição, né? Ela foi colocada na garagem, ela ficava lá, então assim, a gente quer te ajudar, mas assim, não com esse problema, né? Você teria que melhorar para estar aqui dentro fazendo parte da família. Aí veio no final, que foi assim bem emocionante, quando a mãe pegou ela no colo e ela aceitou aquele leite, né? Ela tomou aquela mamadeira e ela não vomitou. Ela não colocou para fora aquilo. Então, aquilo foi o ponto de partida para ela começar a entender que para ela melhorar, ela tinha que ter aquilo da mãe. Ela teve que ter aquilo. E aí eu fiquei bem assim, eu falei, até eu estava assistindo com meu esposo, eu falei, ela não vai vomitar agora. Ele falou, como você sabe? Eu falei, porque era isso que ela queria. Ela precisava desse acolhimento da mãe, ela precisava desse amor. E aí foi quando ela teve os sonhos, né? Que ela se viu ali, toda na árvore e tal. A árvore veio para mim como uma representação de raiz mesmo, né? Onde ela precisava resgatar essa raiz na família e tal. E aí foi onde ela dá aquele ponto ali, que a mãe acolheu ela no colo, e o sonho veio com que ela, assim, tomasse um partido assim, não, eu vou atrás, eu vou melhorar. Então, assim, muito marcante, é um filme, assim, né, maravilhoso, e essa parte que o professor falou da mãe, tratar, né, ali o pessoal na saúde mental, alguém chegou para a mãe e disse, eu não lembro quem falou, mas alguém disse olha, talvez a sua filha precise disso, né, porque ela teve a depressão pós-parto. Então, foi uma parte bem, bem chocante, assim, foi isso. Olha, Juliana, eu vou dizer uma coisa para você. Se faltava uma cerejinha no bolo para mim, para eu gostar muito desse filme, você colocou essa cerejinha, porque esse lance do não vomitar é sensacional. Sensacional, sério mesmo. É um detalhe, assim, que pode passar batido, mas, assim, nunca veria dessa maneira. E é por isso que eu gosto tanto dessa troca, tá? Então, sempre tragam, sempre falem, assim. O filme ficou um pouco melhor agora para mim. Obrigado por ter compartilhado. Obrigada a vocês. Obrigada a todos, né? Porque tu fica muito enriquecedor, né? Você vai tendo as visões das pessoas assim e é muito gostoso. Obrigadão. Obrigada. Olá, Tomás. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Todos estão me escutando bem? Sim, vamos em frente. Então, professor, colegas, tal como o André, assim, foi um desafio assistir esse filme. Foi um desafio muito grande. E uma coisa que eu fiquei muito intrigado, assim, do começo ao final, né? Algumas pessoas passaram e deram uma pincelada nisso. A parte proposital do filme da ausência do pai. Mas ali ele não fala de uma ausência. Eu percebi que havia tanto na madrasta, como na esposa, e como nela também, ela tinha uma desistência da figura paterna, né? E isso ficou muito forte. E eu pensei, bom, agora vai aparecer o pai. Agora vai aparecer o pai. E o pai não aparecia, né? Então, eu tentei, assim, eu fiquei pensando quando, naquela terapia em grupo que o professor colocou, né, quando o médico ele dirige aquela terapia em grupo, ele também percebe isso e ele respeita aquele contexto social dela, tal como o professor colocou no começo. E eu fiquei muito intrigado com essa questão dessa desistência. Não havia só uma ausência. A madrasta já havia desistido, a mãe já havia desistido, e chega um momento que o filme mostra bem que ela também desistiu.
Não era um pai que faleceu, um pai que partiu. Era um pai que existia, mas que todos desistiram dele. E eu achei isso muito forte nessa questão do filme. Tanto que fiquei bem intrigado e pensei, bom, agora vai aparecer o pai. Agora, e não apareceu o pai. Né? Foi uma coisa de uma forma bem proposital ali, na formação do filme. Era esse detalhe que eu queria compartilhar e que eu fiquei bem intrigado com isso. Cara, mas assim, mais uma vez, assim, obrigado por ter compartilhado, porque desistência ali cabe perfeitamente, perfeitamente. A gente tá... Então, o filme tem essas camadas, sabe, que a gente não absorve sozinho, a gente precisa ter essa troca. Então, quando você fala disso, já me vem um monte de coisa na cabeça. Todo mundo realmente desistiu dele. Assim, e o filme é inteligente de não mostrá-lo. Ele é tão... desistiram tanto dele que ele nem é mais necessário ali dentro daquele processo. E leva ao discurso do debate parental, da ausência paterna e tudo mais. Nossa, fantástico, Tomás. Obrigado por ter me compartilhado, cara. Não, obrigado a todos, né? Uma excelente semana. Está muito bom esse curso, muito bom debate. Obrigado. Vamos em frente. Brigadão. Vitória! Cadê Vitória? Vitória? Aê, a Vitória. Não estamos te ouvindo. Tá mutado. Aê, agora foi. Agora? Boa noite a todos, aos colegas, aos professores. Estou muito feliz em fazer parte também desse curso, um pouco nova, novinha ainda, uma bebezinha. Já agradeço pela compreensão e paciência com nós, os novos aqui, né? E quero falar rapidamente sobre uma das partes, a parte que mais me tocou, me chamou a atenção, bem forte do filme. Foi um filme muito legal, muito bom de se assistir. E a parte que mais me tocou foi, e que eu achei a cena mais forte do filme, né? A questão de quando a Ellen, ela se vê ali, né? Ela se vê na posição fetal, como foi falado aqui, ela toda magra, é uma cena bem forte de se ver. E a questão do que a psicanálise nos traz de mostrar para o analisando, para que ele pare de olhar mais para fora e que ele olhe mais para dentro de si mesmo. E aí o médico que acompanha ela, que está ajudando ela, ele fala assim para a família dela, quando vai procurar ela, ele diz assim, a Ellen está entrando em um estado crítico, em um estado que ele usa mais ou menos o termo fundo do poço. E aí ele diz, às vezes é bem crítico quando o paciente chega a esse estado, porém, às vezes é necessário chegar nesse estado para que ele acorde, aquele meio que choque de realidade, para acordar e sair daquilo ali. E aí eu comecei a questionar a mim mesma e me questionar também sobre essa parte do filme. E é muito forte quando ela olha para dentro de si mesma e ela consegue ter a coragem de sair daquilo ali, de ter a coragem de enfrentar aquilo ali. Porém, e quando às vezes esse analisando olha para dentro de si, para a sua realidade, e ele vê que é tão deprimente, que é tão forte de se ver, que ele não consegue lidar com aquilo ali. Quando ele desiste de tudo que ele... Por exemplo, ela poderia ver com um olhar de já é o meu fim, eu estou nesse estado, nessa situação. Só que o contrário, para ela, graças a Deus, ela viu aquilo como que um choque de realidade para mudar. Mas e se às vezes esse choque de realidade, de olhar para dentro de si mesma e ver aquela cena tão forte do que está acontecendo lá dentro e vir a desistência e chegar a pensar, eu acho que não tem mais jeito, já que já chegou nessa situação. Enfim, era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada. Se alguém quiser até comentar algo sobre isso, sobre esses questionamentos que vieram, agradeço. Obrigado, Vitória, por ter compartilhado. Na verdade, assim, a gente sempre... são casos extremos, onde o acolhimento não é feito, sabe? Da nossa parte, o que a gente pode fazer é escutar, organizar, estar ali com aquele analisando, seja de forma online, seja de forma presencial. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, mas funciona muito bem no formato online também. Tudo passa pela forma de acolhimento, pelo seu momento, pela maneira que você vai acolher aquele sofrimento e observar o sujeito em sua singularidade. É o sofrimento só dele e a gente tem que estar aberto àquele sofrimento, independente do que a gente pense. Então, formas de acolhimento, o formato que você vai adotar para esse acolhimento é fundamental.
Para terminar, vamos lá, Vilma? Vamos lá, boa noite, colegas, boa noite a todos. O que me chamou a atenção foi a parte em que ela se assusta quando o rapaz se interessa por ela. E desde o início ele mostra a ela uma visão de que ele admira ela, né? Ela chega no quarto dele, ele tem o desenho dela. Então é como se ele fosse um fã. Aquilo assusta muito ela porque ela não conhece esse lugar de ser acolhida, de ser vista, de ser bem vista. O pai abandona, a mãe, de alguma forma, pelos motivos dela, abandona. Ela só conhece o abandono até então. A pessoa que apoia ela é a madrasta, em que apoia, mas ao tempo todo fica mostrando que ela é um problema. Então as pessoas veem ela como um problema. E aí eu entendo que quando ela sente esse medo de ser vista como prioridade, mostra que, de alguma forma, ela não conhece esse lugar. Isso é desconhecido para ela e assusta muito. E eu não vi esse lugar dela de não comer para ser magra. A verdade, eu via uma fuga. Ela estava fugindo da dor, de uma dor imensa desse abandono, né? Porque quando mostra no final sobre a amamentação, mostra que a amamentação é um lugar onde a gente tem essa troca, né? E esse alimento traz a gente esse lugar de conforto, de aconchego, de acolhimento, e ela não conheceu isso. Então, de alguma forma, a comida para ela era algo que desconhecido, não trazia para ela esse lugar, né, de acolhimento. E eu vejo que eu vi lá que era uma fuga. Ela não comia de meio que uma forma de se punir por sentir uma dor tão grande, e de alguma forma ela trazia isso no campo físico para justificar essa dor tão grande de abandono, né? Quando ela sonha em cima da árvore, eu identifiquei como se a árvore fosse a família, e que essa família estava doente desde a raiz, né? E ela, em cima da árvore, representava o fruto dessa árvore, que também estava doente. E quando ela acorda e vê que ela pode e deve se cuidar, é como se ela se desse uma oportunidade de entender que ela, como fruto, também era uma semente, pode fazer uma nova árvore e curar, né? O pai e a mãe, que também tiveram por os seus motivos, que não foi questionado, mas de alguma forma ela acaba curando a si mesma e curando todos os ancestrais dela. Vilma, uma bela visão que você trouxe. Eu acho que a situação do abandono, ela permeia boa parte de todos os discursos da psicanálise em algum momento mais alto ou mais baixo. Se a gente pegar isso que você falou, pensa bem, talvez o filme esteja mostrando que a coisa mais básica do mundo, que era ela ser amamentada dentro de toda a fragilidade que ela tem, era um ser sem ferramentas, era um ser totalmente frágil. Se ela não pôde ser amamentada dentro daquele momento, por que ela merecia se alimentar posteriormente? Então, isso faz muito sentido que você está trazendo, porque, na verdade, muitos dos discursos de Analisando passam por esse caminho. Será que eu mereço? Por que eu tenho isso? Por que eu não tenho? Ou então, assim, a relação de abandono, por que eu deveria ter alguma coisa desse tipo? Será que essa dinâmica ela faz sentido para mim? Será que todo mundo não merece mais do que eu, por exemplo? E tudo passa, em algum momento, uma relação de abandono. Então, eu concordo 100% com você. Percebe no filme também que não tem muito a ver com essa questão estética, que ela não se arruma, ela não é uma pessoa que está o tempo todo se arrumando, ela não tem vaidade. Então, percebe que não tem nada a ver com estético, é bem mesmo com emocional mesmo, com esse lugar de não enxergar na comida esse lugar mesmo de estar preenchida. Ela não se sente merecedora de estar preenchida, porque a referência de força e direcionamento, que seria o pai e a mãe, foram quem tirou dela, né? Não ensinou a ela isso. Então,
de alguma forma ela tem dentro dela que a forma de se tratar é a forma que foi tratada lá atrás. Ah, bela visão, Vilma. Concordo 100% contigo. Obrigado por ter compartilhado. Eu que agradeço. Vamos lá, Fábio. Fábio é o último. Fabrício vai me matar. Só para agradecer, porque eu nunca tive essa experiência com muita gente, de que cada um fica falando um pontinho que você não tinha prestado atenção no filme, eu achei genial. E naquela cena em que ela é amamentada pela mãe, que parece um útero, né? Interessante que logo depois dali é que ela tem um nascimento, né? Que vai aparecer no útero, e logo depois do filme é todo assim, bem trabalhado nesse detalhe, né? Muito legal. Então, essa coisa do útero, acho que para a gente terminar mesmo, falar de um assunto tão sério, tão complexo, com tantas camadas, a diretora, né, conseguiu colocar aquilo com uma delicadeza e uma forma tão positiva de encaminhamento, que todo mundo acho que ficou muito marcado por esse final, né? E a gente tem que pensar na positividade das coisas, a gente está ali acolhendo exatamente para que a pessoa se sinta melhor. Então, o filme também vai muito por essa linha de como a gente deve fazer esse acolhimento. A gente tem que visar a pessoa se sentir melhor dentro desse processo, né? Gente, obrigado demais por estarem aqui. Desculpa ter extrapolado, não adianta, eu não consigo. Eu vou tentando o tempo todo, mas assim, o debate é muito legal. Espero que a gente escolha o próximo filme de uma forma muito legal aí nas redes sociais. O próximo, eu não sei nem qual vai ser, a gente vai escolhendo. Se vocês quiserem dar alguma sugestão, estamos aí, tá? Contem sempre com a EPC para tudo que vocês precisarem. A jornada é muito legal, ela é complexa, ela é difícil. Se surgirem alguns conteúdos e vocês procurem análise, tá? Contem com a gente porque a gente puder ajudar, tá? Um abraço e boa noite. Um abraço, boa noite. Obrigada. Um abraço, boa noite. Ô, Sandro. Oi. Quem está falando comigo? A Cristiane, não, Cristiane aqui, ó. Oi, Cristiane. Os próximos filmes tem que marcar de deixar para 2 horas mesmo. Porque Fabrício, você ouviu, Fabrício? A gente fica querendo falar, compartilhar um monte de coisa, e aí é muito tempo mesmo. Então, 2 horas é tranquilo. Boa noite para vocês. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.